Bem-vindo, bem-vinda. Professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, ATPC de Ciências Humanas. Estamos aqui nos tempos pandêmicos, na educação em quarentena, na educação ainda à distância, mas também presente. Ela é fracionada nos tempos da Covid-19. Vamos lembrar os heróis e heroínas que se colocam à disposição do Educar em Ação. Agradecer à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, à Diretoria de Ensino de Mojimirim, à Supervisão e ao Núcleo Pedagógico por esse espaço dialógico. E o ATPC de Ciências Humanas, ela é a entre-sala de se pensar os temas e as relações com o currículo paulista. A nossa disciplina, eu sou especialista por filosofia e respondo por sociologia na diretoria de ensino. Nós fazemos aqui um objeto de estudo voltado para o currículo para pensar a transição dos tempos e o que estamos fazendo com o novo ensino médio. Então, no dia de hoje, eu recupero a nossa reflexão do período anterior, que foi a 27 de abril, para esse período novo, que é maio, onde nós vamos colocar na rede o nosso primeiro ATPC de maio da Diretoria de Ensino. Agradecer a Giovana Souza, a nossa querida intelectual, uma irmã que milita também nas Ciências Humanas e também se coloca aqui à disposição para a gente trabalhar e tratar sobre essa condição em relação às Ciências Humanas e o ATPC. Então, pensando das transições do objeto passado das nossas análises, trabalhávamos a sequência didática e a apropriação da sequência didática como uso e forma de veículo na educação híbrida. Nesse momento, vamos nos recordar que eu abro sempre a sessão fazendo uma reflexão sobre a atualidade. A atualidade nos implica aqui, a todo vídeo, a referência e a reverência à memória dos enlutados e das famílias que perderam vítimas pela Covid-19. O nosso respeito e a nossa memória a todas elas, e o nosso carinho fraterno e as nossas preces para poder atender todos aqueles que estão nesse momento mais necessitados. Então, voltando para esse evento, a gente permite se pensar pensando com Saramago, né? Saramago, que é o grande pensador, o grande literato português, e essa beleza de Saramago na sua expressão, ele é um pensador que se coloca para combater a contradição de que os mais ricos oprimem aos mais pobres, a contradição do tempo presente entre famintos e abastados, a contradição de se pensar a criticidade da vida. E ele usa, nos seus últimos escritos, a partir da década de 90, até mesmo ao seu falecimento em 2010, nós vamos ter Saramago voltado a pensar os temas da democracia. Os temas da democracia, como trago aqui, dizem respeito a uma transição que queremos se estabelecer naquilo que pensávamos Bourdieu ainda há pouco, né, que falávamos em abril. Tínhamos em Bourdieu a questão de que começávamos a questionar os modelos pelo qual a sociedade se faz e os moldes pelo qual esse mesmo modelo está implicando em ter pessoas que passam flagelo e os mais ricos sendo mais ricos. Alguma coisa está fora de contexto. E aqui acreditando que Educar em Ação seja o veículo de debate, de criticidade, de elevar a potência para o pensamento, as ciências humanas ela tem essa capacidade de pensar a autonomia das nossas vidas sobre o olhar das ciências humanas e sociais neste novo ensino médio. Então, sabiamente, quando Saramago começa a questionar se a democracia é essa mesma falácia, se que tudo que estamos tendo, mortalidades e os ricos sendo mais ricos pela democracia, pela existência do verniz democrático, se estabeleceríamos melhor se fôssemos mais verdadeiros
nós conosco mesmos. Ele faz um ensaio em 97, em Lancelot, numa entrevista a Colli, a Jorge Colli da Unicamp, grande nosso pensador, e ele vai falar sobre o que é essa democracia da verdade, né? O que diz e o que trata e o que se merece por pensar o fundamento, por pensar o enfrentamento de instituições e problemas do tempo, para poder colocar a democracia no seu devido lugar. E aí ele traz, né, numa outra entrevista no Portal Raízes, essa grande coisa de que instituições que tomam conta das nossas vidas, dirigem o mundo e pensam o mundo, elas são organismos não democráticos. Por ora, FMI, OMC, OMS, bancos mundiais e organizações de comércio não são eleitas pelo nosso voto. E é esse momento que eu deixo de reflexão para poder a gente olhar para o fundamento lá que tivemos no Demos, na escolha. Mas quem era cidadão era o abastado da população grega em Atenas. Por assim dizer, por assim falar, pensar os momentos da criticidade eleva o combate daquilo que nós estamos chamando de falta de aclaramento, de lucidez para as nossas vidas. E pensar isso é pensar ciências humanas, é pensar as nossas aulas, é ofertar o debate sem terminá-lo ou sem a pretensão de encaixá-lo em um molde, mas de elevar aqui o debate, elevar a categoria de se pensar pensando, porque é infinita, é a capacidade que nós temos nas humanidades. Então, nesse momento, né, olha a citação aí de Bourdieu, né? Ou seja, como que essa coisa que nós temos de desigualdades, de condicionamentos e a democracia como um grande ideal e o produto de privilégios que temos, né? Então, eu continuo trazendo esses dois pensadores, fui buscar na literatura o Saramago e continuo com o sociólogo, prefiro cravar assim, Bourdieu, para a gente poder ingressar naquilo que queremos como pensadores e naquilo que pretendemos no Educar em Ação, para poder se localizar e se aproximar dos nossos alunos, da nossa escola, de nós mesmos, quando estamos tratando daquilo que nos reserva, que é a sala de aula, que é o locus da produção de conhecimento. Então, se nós temos essa educação híbrida que vai através do vídeo, vai através de agradecer esse momento, de parabenizar os seminários, parabenizar os forms, parabenizar as atividades que são feitas nessa educação em transição em tempo pandêmico, eu quero aqui muito, além de agradecer e parabenizar, quero dizer que nós estamos estudando mais, pensando mais, porque os desafios assim os trazem, né? Como pensava o francês, né, que nos trouxe Edgar Morin. Cada problema, uma solução. Cada incerteza, um enfrentamento e uma oportunidade. Então, eu tomei a liberdade, né, de pensar para esse ATPC de Humanas em conjunto com Giovana Souza, a nossa grande intelectual das ciências humanas, na diretoria de ensino, de pensar em estudar aquilo que temos de argamassa e aquilo que vamos ter ainda para estudar, porque é incessante em relação às ciências humanas. Eu recuperei aqui um material que está lá na matriz processual de filosofia e sociologia. É um material, né, que diz a 2016, 2017 na rede, mas que serve de caminho para que a gente possa se pensando a respeito daquela oportunidade que é a sequência didática. E a sequência didática, ela se torna um objeto de estudo do mais interessante, porque nós temos agora, com o novo ensino médio,
com o currículo paulista, nós temos esse guia das habilidades essenciais. Então, se nós temos um material de estudo, que é a matriz processual, que me dá um caminho do conhecimento, de aproveitamento dos instrumentos de trabalho para o avaliar em ação, para o aprendizado significativo. Nós temos o hoje, 2020 para 2021, para 2022, no trânsito do novo ensino médio, essas habilidades essenciais, que são fantásticas, são oportunidades de consulta que temos que fazê-los e fazê-los com essa gratidão de poder estar junto e pensar junto essa oportunidade. Então eu penso aqui, olhando para as estruturas que cabe para primeiro e segundo bimestre, eu vou falar primeiro de filosofia, para depois levar para a sociologia. Eu vou aqui, não passo a passo, não aqui fazendo um receituário, mas vou aqui me permitir olhar para as estruturas, estudando ali o que quer dizer esses objetos dos conhecimentos que estão para o primeiro ano, do primeiro e segundo bimestre, e que também estão lá na matriz processual, e que estão lá desde 2016, 2017, fazendo a argamassa do que nós temos hoje de novo ensino médio. Então nós temos a apresentação da disciplina, o revelar de um trava-línguas que a gente, quando não tinha livro didático, a gente recorria ao dicionário, porque a escola sempre teve dicionários. Então, aquele o que é, paradigma, conceito, argumentação, filosofia, o que é conclusão, o que é premissa, silogismo. Trabalhávamos um caminho de aproveitamento das estruturas das inteligências nas aulas, no plano de aula e no planejamento da disciplina, observando as condições aqui que temos para o primeiro e para o segundo bimestre do trânsito do médio. Então, em sociologia, eu estou me referindo que esse primeiro e segundo bimestre do primeiro médio apresenta a disciplina, né? Traz o que é conhecimento, discernimento de informação, destacamento do senso comum ao senso crítico, a atitude filosófica, a reflexão filosófica. Pensando aqui que esse material ele acompanha esse vídeo que nós estamos produzindo para justamente produzir um subsídio que nós possamos encaixar os nossos pensamentos e olhar que desse objeto de conhecimento que estou muito tratando, ele tem um descritor, que é um objetivo fim para a capacidade das habilidades que eu quero me relacionar, primeiro na observação, depois na vinculação, depois no relacionamento, né? Esse é o trato para as habilidades. Então, olhando lá, de novo, para as condições e facilidades do primeiro bimestre, né, da avaliação processual, né, aquelas habilidades, elas podem e devem ser material de estudo para nos lembrar a recorrência do caminho a identificar no bimestre, a qual deve encaixar a apresentação da disciplina e o destrava-línguas, por assim dizer, do primeiro bimestre, para se levar para um segundo momento, aonde eu vou ter já o reconhecimento de diferentes modos de conhecimento, o diferencial entre o conhecimento científico e o senso comum, e começar a se aproximar de uma leitura compartilhada do que é um texto filosófico, que é o esforço máximo. A aula de filosofia é feita com texto filosófico. Mas para chegar no texto filosófico, vamos recorrer à condição do esmiuçar, do trabalhar ali o destrava-línguas, para ofertar um subsídio, uma aproximação daquilo que às vezes os alunos dizem assim: professor, o que você está falando mesmo? Sabe aquela coisa de que a gente precisa um pouco triturar aquilo que nós não entendemos?
aquilo que muitas vezes dizem, o professor fala muito difícil. Mas precisamos desse muito difícil descortinar esse conhecimento. Porque o mundo é feito do conhecimento da língua culta. E o novo ensino médio, ela é já a vida e a porta de entrada para aquilo que podemos para os próximos degraus da vida de se pensar a educação. É a finalização de um processo, mas também pensar a disciplina, aqui pensando no segundo bimestre do primeiro ano da primeira série de filosofia, trabalhar esse recurso de observar e ofertar as temporalidades, de observar o texto filosófico, descortinando o que não é filosofia, o que está na transição histórico-filosófica, a mitologia, o discurso dogmático, para então apresentar o discurso filosófico. Então, eu estou aqui com essa propriedade, me relacionando com essas condições, para que a gente possa se promover diante desse caminho e apresentar as melhores condicionantes para levar para o segundo ano as condições que são melhores oportunizadas para nós, que são olhar para a disciplina através das suas temáticas. Se o segundo ano ele já traz como objeto a ética, a razão, a autonomia e liberdade, ele nos leva a pensar a filosofia política. Ele nos leva a relacionar as condições de ética, cidadania e a historicidade onde o mundo se localizou para pensar o locus do tema e conteúdo que está sendo apresentado. Aqui trago o recurso de Bourdieu, questionando o verniz democrático, questionando o verniz que se trata de que está tudo muito bem no liberalismo, mas apresentar aos nossos alunos o que é o demos, o politique na Grécia e o que é a corrente liberal de pensamento, o determinismo. Apresentar o que é a autonomia, o que é a razão e apresentar do ético as maneiras na qual o princípio, ética, princípio, trabalhar com essa condição de binômio para entender o virtuoso, que tratava Aristóteles, A eudaimonia grega, o mais virtuoso que aquele cidadão se fazia na Grécia para se relacionar com seus contemporâneos. Então percebe aqui que o segundo ano nós podemos viajar no tempo ou trabalhar uma linha histórico-filosófica que está na história de filosofia ou apresentar as temáticas com os textos que podemos trazer de diversas matrizes para justamente criar a paisagem e o produto de se pensar o conteúdo do tema. O que é fantástico, porque consultando lá aquela matriz processual que fala do avaliar, que fala do pensar o aprendizado significativo, eu lembro aqui que ao apresentar a história da filosofia e as transições para os conteúdos e temas da segunda série, do primeiro e segundo bimestre do médio, nós queremos aqui identificar condições de reconhecimento de o que é filosofia. E o tratamento para isso? Se isso está no primeiro bimestre, no segundo bimestre, as relações elas se esmiuçam, elas se transformam, recuperando o que identificamos, o que é filosofia, o que é reflexão filosófica, que está na atitude filosófica, e agora o que é essa tradição do pensar, do fazer filosofar, para justamente chegar nos pensadores. E apresentar pensadores é apresentar quem os são, aonde vivia, e apresentar os seus contemporâneos. Porque
Todos nós dialogamos com contextos diferenciados em temporalidades diferenciadas. Recorrer à precisão ali emprestada da geografia, o mapa da Magna Grécia, mas emprestada da geografia também o mapa do idealismo, do racionalismo, do liberalismo, e saber aonde estão esses pensadores e que país eles pertencem e para quem eles estão dialogando. O mundo que era impérios para o mundo que é reinados, para o mundo que se torna república, para pensar a filosofia política. Então, o segundo ano ele é muito manso, muito tranquilo, com essa propriedade, com essa condição maior. O terceiro ano de filosofia do ensino médio para primeiro e segundo bimestre, ele traz o resguardo de pensar novamente a disciplina, de pensar a sua capacidade, de pensar de novo o seu primeiro momento. Né? O que é filosofia? E para que filosofia? Né? Professor, além de fazer aula aqui, o que o senhor faz da vida? Ou seja, apresentar que o filósofo ele é o homem trabalho no conhecimento que está no hoje, no amanhã e no ontem e sempre. Mas categorizar a condição de que saímos daquele senso comum, do que é tido como muito certo, para a criticidade, para nos impor esse tipo de ritmo de quebra, né? Ou seja, elencos, maiêutica, o patos gregos, né? Trabalhar Sócrates, apresentando os fundamentos. E aí recorrer, sim, beber nesses pensadores, nos primórdios, para entender filosofia. Esse terceiro bimestre, que está esse terceiro ano do médio, que está nesse primeiro bimestre, apresentando filosofia, ele também se torna, para o segundo, fluidez. Muito rapidamente, nós vamos trabalhar o discurso filosófico e a questão da atualidade. Por que a filosofia política não resolveu as desigualdades? Eu recorri aqui a Saramago. Eu recorri aqui a Pierre Bourdieu. Então, pensar esses temas, que são temas da atualidade, lá no avaliar, na cunhagem, né, no aproveitamento da disciplina, estabelecer o reconhecimento daquilo que nós queremos de síntese filosófica, do diálogo que nós estamos no trânsito com os nossos alunos sobre o que ele concebe, o que ele entende de filosofia. Afinal das contas, ele passou para o primeiro e segundo ano e agora novamente está sendo ofertado a ele para esse primeiro, para o segundo bimestre do terceiro médio de filosofia, a reapresentação da disciplina e as suas potencialidades de já pensar um problema filosófico na filosofia política. E o que é mais interessante? Pensar que isso tudo está na identificação, está nos registros de perceber a filosofia e os demais conhecimentos. Apresentar os problemas filosóficos. Eu acho que para a filosofia a gente traz um encantamento de apresentar a disciplina. Se eu fosse falar do primeiro e segundo bimestre, primeiro e segundo e terceiros anos do médio, eu traria essa nomenclatura: descortinar, apresentar e problematizar a disciplina de filosofia. Vamos agora nos levar a nossa reflexão à sociologia. Até já! Bom, retomando então, nós vamos pensar agora sobre sociologia e queremos fazer novamente esse mesmo percurso. Olhar para a sequência didática e olhar para o objetivo do novo ensino médio, mas fazendo uma consulta nessa matriz de avaliação processual em sociologia que vai nos recorrer um caminho do avaliar. Eu estou aqui não no receituário, mas eu estou aqui como o pesquisador, né? Aquele que pesquisador da ignorância, sempre eu recobro e trago a recorrência, com esse pensamento para a gente poder ter objetivo fim no que está fazendo.
para esse ATPC de Ciências Humanas olhar para a sociologia através da primeira série do médio para primeiro e segundo bimestre, novamente nós vamos ter que produzir os recortes da apresentação da disciplina. O que faz o sociólogo? Um mero tabulador de dados? Uma pessoa que quantifica coisas que ocorrem na sociedade? O pensador do que é e como está a sociedade e sendo sociedade. Então, pensando como e de que forma é o sociólogo. Pensar como e de que forma trabalha o sociólogo na sociologia. E assim, trabalhar e debater os temas da sociologia. Poder, cidadania, trabalho, apresentar o etnocentrismo, apresentar racismo, apresentar o multi, o pluri, o diverso, o panculturalismo, apresentar as diferentes estruturas de pensamento no neo e no colonialismo, da história do pensamento da humanidade. Então, recorrer questionamentos de relativismo cultural. Tudo isso para o primeiro ano do médio ainda está na pesquisa daquele seminário O que é o que é. Precisamos nós da leitura compartilhada O que é, a exemplo, o relativismo cultural, apresentar cultura. Quando que se classifica a denominação de cultura? Como, no exemplo mais simples, o registro das qualidades pelo qual se expressa um povo, uma nação, uma comunidade e tudo que lhe é própria. Em todos os sentidos, música, literatura, hábitos, estudo, diverso, trabalho. Então, apresentar esse universo de cada uma dessas caracterizações e temas da sociologia como uma forma de aproximar a conceituação e a significação, com a pretensão de abrir sim um debate, olhar sim naquele trânsito dessa educação híbrida, o que é o que, na perguntinha até pelos apps ou pelos forms, ou até mesmo num aulão, nessa modalidade de videoaula, e trabalhar isso conversando com todos que ali estão, propondo pesquisa e debater os dados, como cada um pensa e por que pensa. A liberdade do pensamento é infinita. Precisamos aqui não dizer que vamos encaixar todos eles, mas vamos respeitá-los e dar tratamento, através da ciência, através da nossa distinção de trabalhar os temas da sociologia. Então, o primeiro ano, ele é um ano trabalhoso para o aluno que está tendo contato com a disciplina, mas também um pouco trabalhoso, porque já levou e nos gastou muito tempo para dizer o que faz o sociólogo na sociologia. Então, pensar esse primeiro momento, que é um momento reconhecido no novo ensino médio, de transição, pensar o segundo bimestre é o desdobramento da apresentação, da elaboração do que foi o primeiro. É a sequência didática. Então, olhar, por exemplo, com aqui o objeto do conhecimento, as minorias da sociedade no século XX. Reconhecer como que nós temos de conhecimento. Partir desse momento da empatia, o que eu sei sobre índios, imigrantes, migrantes, refugiados, os negros. O que eu sei de africanidade. Apresentar a legislação que confere às ciências humanas o trabalho desses temas no contemporâneo, no currículo. Apresentar com muito carinho, o que são essas problemáticas e esses temas da sociologia,
o enfrentamento das incertezas, das dúvidas, do que eu não sei, para o eu já sei, e naturalizar isso como forma de dizer o seguinte: vamos pensar e enfrentar tudo aquilo que não sei. E aprender a aprender está nesse momento de aculturação, assimilação, que é o tema da disciplina, e que também nos leva a estudar a indústria cultural e, por que não, apresentar a Escola de Frankfurt, né? O que é essa indústria cultural que daqui a pouco a gente está com uma música na cabeça, repete ela o dia inteiro sem saber por quê? Porque tem uma maneira, né, de pensar pensando. A Escola de Frankfurt descortinou que a indústria cultural o faz propositadamente, a veiculação e a repetição incansavelmente, para que a coisa seja introduzida como forma de alienação e como forma de não ter mais como excluí-la. E por objetivo fim, transformar aquilo que era cultura, que era demonstração de inteligência, num produto. Horkheim, né? Todos os pensadores da Adorno, todos os pensadores da Escola de Frankfurt. Então, apresentar territórios e fronteiras do conhecimento diz respeito a pensar os temas do contemporâneo. E pensar os temas do contemporâneo não é só dizer indústria cultural não, apresentar o que foi esse momento da Escola de Frankfurt. Quem esses pensadores e por que eles estão pensando? Qual é o objetivo fim em relação a esses pensadores? Na proposta de propor indagações, questionamentos, vinculações. Então, esse trabalho do primeiro ano do segundo bimestre de Sociologia leva a essa coisa de debater também o etnocultural, a condição do espaço, a condição de se pensar as relações sobre essas vinculações. Agora, levando para absorver isso como a potencialidade que nós vamos ter para recorrer um aprendizado significativo, para se avaliar isso na síntese sociológica, né? Naquele exercício sociológico de se fazer pensar, de se fazer a reflexão sociológica, pensar e reconhecer as diversas impressões que temos e os diversos preconceitos. Por isso que a escrita, ou a fala, ou até a aula gravada do nosso aluno como devolutiva nos facilitem muito o momento para esse primeiro bimestre e também para o segundo. Quando aqui no segundo eu tenho maior quantidade de dados desdobrados do primeiro bimestre e reconhecidos também no primeiro bimestre. Então, esses fatos de como o sociólogo analisa os fatos e os problemas e entender como o aluno se coloca diante dessas problematizações que trouxeram a primeira série do primeiro e segundo bimestre de Sociologia. E eu reconheço, o nosso desafio. E nós estamos aqui para essa partilha de pensar junto. Vamos agora para o segundo ano. O segundo ano do médio de Sociologia, ele vai trabalhar as condições, olhando para os seus objetos de conhecimento, a visão do sociólogo a partir da questão do diferente, a partir da questão do diverso, mas também do processo de construção de identidade, do processo de simbolização da sociedade, o que é cultura e consumismo. Então, tanto o primeiro e segundo bimestre, eles estão nos reconhecimentos, quando no primeiro eu apresento à população brasileira as suas qualidades, mas também os seus problemas. Eu quero aqui levar para o segundo momento, pensar a construção e as condições que ele se propõe. Mais à frente,
Bom, retomando então, pensar essas estruturas em relação ao terceiro do fundamental, que é estabelecer a sociologia, nós vamos lembrar que das transições que nós tivemos do segundo ano para as modalidades de pensar, cunhar o que é avaliar esse segundo bimestre de primeiro e segundo ano de sociologia, quer nos trazer, sim, situações na sequência didática que nos facilitem cunhar o que é o perceber sociológico, como o aluno conseguiu se estabelecer e pensar sobre a disciplina de sociologia. Nós aqui estamos na pretensão do trânsito do médio, na qual nós não somos especialistas, mas nós vamos trabalhar a recorrência da apresentação dos temas com a clareza e a qualidade que podemos. Ora, no primeiro bimestre, identificando o que é a população brasileira e as suas condições e condicionantes e características. Num segundo momento, levar para o segundo bimestre, olhar as qualificações e identificar cultura, consumismo, identificar essas relações nesses trânsitos, né? Avaliar esses preceitos é procurar entendimento de como o nosso aluno conseguiu obter desse trânsito de saberes o que é a compreensão, o relacionamento, o vínculo com os temas da disciplina. Para chegar no terceiro bimestre, no terceiro ano do médio, com a caracterização que ele também está recebendo de sociologia no trânsito de primeiro para segundo ano do médio, pensar de que novamente vamos descortinar e apresentar a disciplina, mas apresentar a disciplina com a qualidade de levar o nosso aluno a pensar cidadania. Cidadania em exercício. Cidadania através dos direitos civis, políticos, sociais e humano. Apresentar a sociologia e esse trabalho do sociólogo quando ele trabalha com grupos específicos e especiais, crianças, adolescentes, idosos, por exemplo. Apresentar que esses direitos civis, que esses processos pelo qual passa a nossa história, porque nós estudamos, como acabei de dizer, se no segundo ano estudamos população brasileira, recorrer aqui à nossa história de cidadania é pensar o que é a res pública e o que é a República Federativa do Brasil e como ela se estabelece. Pensar as nossas diversidades, nacional e regional. Pensar em migração, trabalhar com a participação popular, trabalhar na história da cidadania. Esses vínculos e esses trânsitos se estabelecem do primeiro para o segundo bimestre do médio como uma linha histórica, que podemos aqui fazer uso ou identificá-los naquela linha trajetórica cronológica ou temática. O recurso aos textos e ao trabalho qualitativo do debate pode ser de fantástico momento quando nós levamos a leitura compartilhada. Marcar a aula de leitura compartilhada é marcar a procura de conhecimento, a procura de inteligência. Então, esse momento da aula partilhada, compartilhada, é o que faz do ensino híbrido a coisa mais interessante. E o terceiro do médio, ele é o momento de colher um pouco mais de recurso da escrita, de recurso da fala e expressão dos nossos alunos. Os seminários, por exemplo, aqui no terceiro médio, podem ser feitos por apresentações de show de talentos, poesia, música, rap, teatralização, pintura. Nós precisamos aqui recorrer no ensino híbrido de diversas condicionantes que permitam nos acolher no que avaliar e por que avaliar.
e na qualidade desse processo na aquisição de aprendizado. Então, recorrer a esse estudo dessa matriz de avaliação processual que eu estou fazendo aqui na sociologia, como fiz na filosofia, também quer um recurso de se aproximar daquilo que podemos cunhar de que foi aprender a aprender e o caminho onde professor e aluno, nessa mediação de saberes, se tornam coisas passageiras não, mas se tornam coisas que estão num processual, porque assim é o currículo. Então, pensar o reconhecimento e as condicionantes que nós estamos fazendo aqui é pensar as qualidades que podemos produzir na sociologia. Reconheço, pensar os direitos civis e pensar os deveres civis é pensar também no democrático. Eu abri esse ATPC em Ciências Humanas para Filosofia e Sociologia, falando o que é essa democracia que só é estabelecida para alguns e para poucos os muitos privilégios. É uma condicionante, é uma forma de pensar com a criticidade. Queremos aqui, com a sociologia para o terceiro ano, pensar todas essas problemáticas e problemas da atualidade também. A realidade, ela é grande parceira de análise para tudo aquilo que nos acontece, que leva a sala de aula para estudar no tempo o conhecimento humano, o que é muito fantástico e que é muito maravilhoso para todos nós. Então, nesse momento aqui, fechamos o terceiro para poder trabalhar essas estruturas com essa qualificadora.